Vamos falar agora sobre um tema que apareceu recentemente como preocupação das mães e dos pais, a obesidade. Dizem alguns especialistas que está virando uma epidemia. Então, para esclarecer sobre este tema tão importante, nós estamos recebendo novamente Dr. Renato Pessoa de Carvalho, nosso parceiro no Alô Mamãe. Obrigada, Dr. Renato, mais uma vez. É um prazer. Existe esta frase, epidemia, virou uma epidemia a obesidade. Realmente virou? Virou uma epidemia. Não faz nem tão pouco tempo assim. É uma característica no nosso país, provavelmente pelo aumento do poder aquisitivo das classes mais baixas, o acesso que elas têm agora a produtos e, infelizmente, a produtos que sempre quiseram, refrigerantes, salgadinhos, biscoitos, tá? Mas se você for ver, esse é um padrão americano da década de 40. Mais recentemente no Brasil, a obesidade aumentou porque aumentou o poder aquisitivo, mas nos Estados Unidos, ou principalmente nos Estados Unidos, isso já existe há mais tempo. Que é um aumento, um poder aquisitivo aceitável, bom, mas com uma baixa orientação. Então se cai nos alimentos de baixa qualidade, ou alimentos de alto teor de gordura, alto teor de sódio, alto teor de açúcar. É um problema nutricional realmente grave. Mas você comentou em algumas visitas que você fez ao Alô Mamãe que tem muito, a alimentação tem muito de cultural. Os Estados Unidos, culturalmente, prestigiam a gordura, vamos dizer assim. É o bacon no café da manhã, o hambúrguer. Esse é um problema que nós estamos importando. Que não era nosso, né? Não era nosso. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, com a propaganda. Existe uma série de restrições agora que eles estão querendo fazer, a propaganda desses alimentos, a propaganda que o foco é a criança, tá? Um aumento do poder aquisitivo, alguns problemas típicos da modernização, da mulher trabalhar mais fora, da falta de tempo de cozinhar, da falta de tempo de cuidar do seu filho, então sempre traz um mimo, que geralmente é uma bala, pão de queijo, refrigerante, tá? E uma falta, eu acho que até de percepção, quer dizer, as pessoas conseguem ver que, olha, ele está gordo ou não está gordo. Tá? Isso eu acho que... Às vezes não percebem que o filho está passando do peso. Não percebem que está passando peso. Ainda hoje em dia tem muitas pessoas que valorizam isso. Então chega muita mãe, ai, meu filho está lindo, ele come tudo. Tá. E você olha para ele e você vê que está gordo. Que está com uma alimentação errada. Mas assim, ele é valorizado que ele está... rechonchudo, então está muito bem de saúde. Não corresponde. Não corresponde à saúde. Eu repito, a gente já falou num outro módulo, a criança saudável, a partir de 4 anos, ela deve tender a ser magra, tá? Então, se você tem o seu filho que tem 4, 5 anos e você está vendo que tem uma barriga sobrando ali, vá no pediatra, use aquela curva. Tá? A curva, você tem que percentir, se a curva de altura estiver paralela... Que é uma tabela que... e a curva de peso estiver subindo, preste atenção. A obesidade, se pega no começo, se tratada no começo, numa criança de 4, 6 anos, ela é relativamente fácil. É uma questão que você ainda domina muito a alimentação do seu filho. Se você não pegar aqui, querer cuidar de uma obesidade de uma criança, de um púbere, é muito difícil. E eu quero deixar claro, é uma doença grave, com repercussões importantes no sistema cardiovascular, no sistema ortopédico da criança, no desenvolvimento psicossocial da criança, tá? Então, ela tem uma série, é uma doença que tem repercussões em vários sistemas do organismo, tá? Então, não é uma coisa que o tempo vai resolver. Você escuta muito isso, ele é gordinho agora, mas quando crescer, passa. Então, geralmente e as crianças... não passa. E eu não sei quando passa, uma pergunta. As consequências que você citou, que pode ser diabetes, pode ser... Ela já acontece cedo. E mesmo que
criança fique magra, vamos dizer, vire um Sim. adulto magro, porque ele achou, teve consciência daquilo e uma alimentação melhor, já está, de alguma maneira, prejudicando Já está, é uma fase de transformação já. muito grande da criança. A puberdade, né? O início e o fim da puberdade é uma fase de alteração hormonal, de formação de estrutura osteomuscular, de formação de glândulas, tudo. Quer dizer, este momento é um momento crucial para o desenvolvimento da criança. Quer dizer, se ela passar toda essa fase obesa, fora que vai ser muito difícil que ela perca esse peso, apesar de que é óbvio que dá para conseguir. Sim, se a pessoa fazer tiver uma alimentação adequada. Mas é o que você falou, essa é uma fase crítica. Mas o organismo já sofreu. Já sofreu indiscutivelmente. O nosso objetivo, e aí eu peço atenção, é tentar fazer esse diagnóstico o mais cedo possível. Tá? Porque na maioria das vezes é uma questão basicamente de orientação, basicamente nutricional, prestar atenção nisso. E se for genético? Mas não adianta, como nós falamos em uma outra ocasião, se a criança é baixa, o pai é baixo, a criança vai ser baixa. Por que você vai ser magro? Seu pai e sua mãe são gordinhos. A obesidade tem um fator familiar. É óbvio, o fator talvez mais importante para a criança crianças com história familiar de obesos têm um risco maior de obesidade. Tem um fator genético, mas tem um fator permissivo, que é importante, talvez mais importante. É uma das poucas doenças que você sabe que existe o fator genético. Então, por que não ficar mais atenta com essa criança? Então, já que pai e mãe Sim. ou algum familiar já se o pai obeso, e a mãe então... forem obesos, ou um ou ambos, essa criança tem que ser orientada desde cedo. Aí tem que tomar mais cuidado e não aceitar. Não, mas cuidado, você tem que colocar isso para os pais. Geneticamente é gordinho e fica. Eu sei que talvez nesta relação seja difícil falar, olha, você está obeso, mas a maioria sabe disso. A maioria até não gostaria de estar, é que não conseguiram ainda força de vontade ou meios para isso. Mas você tem que falar, olha, tem história familiar na família, você está acima do peso, você pode ser delicado, você está acima do peso, preste atenção no seu filho. Ele só por ter história familiar de obesidade, ele tem um risco maior. Não quer dizer que ele vá ser. E que tudo aceita-se porque... Não quer dizer só que ele precisa de mais atenção. Agora, alguns adultos usam medicamentos para emagrecer. Criança também pode... Não, ainda não está liberado, ainda não faz parte. Há discussões lá nos Estados Unidos sobre o uso de medicamentos, até de cirurgias de redução de estômago em criança. É mesmo? É mesmo, lá eles discutem. Aqui não foi aprovado, até o contrário, estão proibindo os remédios para emagrecer nos adultos. Tá? Ainda não temos esse meio, essa ação. O único meio que a gente tem é prevenção e orientação. O que está ao alcance Sim. da mãe e do pai é a orientação do dia a dia. Do dia a dia, é perceber, não ter refrigerante, não ter quantidade refrigerante de mesmo, doce. E a criança não vai ter chorar. mesmo. Eu já ouvi alguns pais falando, não adianta eu não comprar refrigerante ou pedir pizza, porque ele sai e come lá fora. Quanto tempo ele passa fora, é a pergunta. Tá? Isso não é uma desculpa. Eu não quero que a criança diga, tudo bem, domingo à noite eu fui na pizzaria com meu pai e tomei refrigerante. Não tem problema. Agora, não pode tomar refrigerante todo dia. A questão até, eu acho importante deixar claro que a orientação nutricional não é se abster de nada, é organizar isso. Qualquer nutricionista infantil vai falar, na sua festa, você quer comer um brigadeiro? Coma. Agora, não pode comer 50 brigadeiros e não pode comer um brigadeiro todo dia. A questão é muito mais simples. Então tem muito de hábito também. É um hábito, mas não é um hábito excludente. Não é que ela não pode olhar para uma Coca-Cola. Não é para ter no hábito diário. Tá? Fazer parte do cardápio diário. Do cardápio diário. Ela pode comer pizza, ela pode sair comer um sanduíche, mas em momentos esporádicos de saída, num fim de semana, numa festa, uma vez por mês. Não é só uma questão de organizar. De vez em quando a gente fala, os pais falam, eu não vou fazer. Exatamente o que você falou, porque um dia ele vai tomar. Não tem importância ele tomar um copo, ele não pode tomar 1 litro todo dia.
É organizar, é prevenir. Para prevenir, precisa ir no pediatra, pesar seu filho pelo menos uma vez ao ano. Você pega isso no começo, se você pesar o seu filho todo ano. E observar a alimentação da casa. Então é melhor imediatamente sentir que o filho passou do peso, leva ao pediatra e já procure orientação, porque quanto mais cedo, melhor para o próprio organismo total da criança. Não, isso é indiscutível. Essas doenças, diabetes, estresse, que eram considerados do mundo adulto, vamos dizer assim. Estão chegando na criança. Isso, e a obesidade também. Está vindo a galope. É a que chega primeiro. E ela é consequência de uma série de outras. Tá? Então, é uma simples observação da qualidade alimentar do seu filho, do peso do seu filho. Então, é uma epidemia que pode ser contornável. Pode ser mesmo contornável, porque por mudança de hábitos. De mudança de hábito, de um pouco de atenção, um pouco de não é para tomar, ponto. O difícil é, né, essa decisão do pai e da mãe, eles ficam... Mas é mais difícil como você... educar tratar é muito mais. Vamos educar, vamos promover saúde nos nossos filhos. Uma criança de 4 anos é nossa dependente. Então, se ela ficou obesa, não é culpa dela. É muito comum falar assim, mas ela não para de comer, ela não para, mas quem é que compra? Organize-se, imponha. Mostre que isso é o certo e isso é o errado. Assumir um pouco... É nossa responsabilidade com nossos filhos. Não é culpa dele que come Coca-Cola, é culpa nossa que tem a Coca-Cola. E alguns nãos agora favorecem muitíssimo. É fundamental. Fundamental. Muito obrigada mais uma vez, doutor Renato. É um prazer, sim. Obrigada a você por acompanhar este tema, obesidade, e mande sua sugestão no alomamãe@alomamãe.com.br sobre outro tema que nós também vamos chamar um especialista para te ajudar. Obrigada.